eu vi que tem algumas pessoas participando, e a ideia hoje é eu fazer uma apresentação, e à medida que eu fizer essa apresentação, eu vou também fazer alguns questionamentos, para que no final a gente tenha uma oportunidade para discussão. Então, o objetivo hoje é falar sobre essa experiência em Joinville, né, que a gente chama do programa Joinvasc, falando então todo o ciclo do cuidado ao AVC que acontece aqui em Joinville. Eu sou neurologista, como a Roberta já me apresentou, e aqui, na verdade, eu estou representando a Associação Brasil AVC. Vocês vão ver que o programa Joinvasc, ele tem vários parceiros, e dentre um deles, eles têm um comitê gestor, que é composto pela representante da Secretaria Municipal da Saúde, representante do Hospital Municipal São José, representantes do Univille, que é a Universidade da Região de Joinville, e representante da Associação Brasil AVC, e eu sou uma dessas representantes. Então, o Joinvasc, ele é um programa que ele tem o objetivo de melhorar o cuidado do AVC em toda a linha do cuidado, desde a prevenção, reduzindo a incidência da doença, bem como também melhora nos desfechos que façam sentido para o paciente. Então, vamos lá. Quando a gente começou com esse programa, éramos 3 ex-residentes de neurologia, né, que viemos a Joinville e chegamos aqui e tínhamos a impressão de que tinha muito AVC. Então, a gente começou a estudar essa patologia. E a gente usou algumas estratégias que muito naquela época, né, isso foi na década de 90, nem se falava em valor em saúde, mas que instintivamente levaram a uma criação de um serviço com valor em saúde. Por quê? Porque a gente buscava, então, as melhores práticas médicas, medíamos desfechos e custos, fomos tendo ciclos de aprendizado e iniciamos uma atividade com uma associação de suporte ao AVC, que era uma associação para pacientes. E para que a gente conseguisse atingir esses objetivos, nós tivemos que ter algumas estratégias. Uma foi ter os dados, então foi criado o Stoke Registry, que é o banco de dados Joinvasc. A implantação de atendimento em unidades de AVC e a criação da Associação Brasil AVC. Vamos lá. E esses, então, seriam os 3 componentes principais do Joinvasc. Vamos falar um pouco sobre o registro epidemiológico. O que é esse registro epidemiológico, né? Ele é composto por Tudo começou quando a gente teve essa impressão de que tínhamos muito AVC na cidade. E a partir disso foi feito um estudo epidemiológico, ver a epidemiologia do AVC no nosso município, né? A gente viu que a gente não tinha mais AVC do que os outros registros que se tinha, principalmente na Europa e na América do Norte. Não tinha nenhum registro populacional ainda aqui no Brasil, né? E a gente começou, então, a fazer a coleta dos dados prospectivas, que se faz até hoje. Isso começou em 95. A gente coleta os dados A gente coleta os dados seguindo os steps da World Health Organization, que a gente pega, então, dados de todas as internações por AVC, todos os atestados de óbitos são monitorados e avaliados se realmente foi um AVC que pode ter sido perdido, e tudo que se tem de AVCs que se detecta na comunidade através da atenção primária, através dos pronto atendimentos, né? Todos os tipos de AVC são monitorados, desde o ataque isquêmico transitário, AVC isquêmico, hemorragia subaracnoide. Temos segmento de 5 anos, buscando os desfechos. Em 2013, esse registro epidemiológico, ele se tornou uma lei municipal, então que independente da gestão garante que a gente siga e tenha profissionais para coleta de dados. E atualmente nós temos uma equipe com um neurologista que coordena o programa, 5 enfermeiras dedicadas na coleta de dados, uma administrativa e 5 neurologistas voluntários que analisam os dados. E como eu já falei para você,
esse registro epidemiológico ele é protegido, então, pela Univille, Secretaria Municipal de Saúde, o Hospital Municipal São José, que é o hospital de referência para o atendimento do AVC, e a Associação Brasil AVC. Os dados, então, são coletados, a gente vai pegar dados de incidência, dados hospitalares, como que está o custo. Então, esses dados, eles são colocados nesses dashboards e eles estão sendo alimentados diariamente, então a gente pode ter dados muito recentes em relação às informações que estão acontecendo, né? E por que isso é importante? Quando a gente começa a ter dados e a gente começa a ter também informações com relação a custo-efetividade, a gente começa a melhorar a assistência e a incorporar dentro do serviço mesmo tratamentos ou algum tipo de atenção à saúde que não está ainda coberta pelo SUS. Então, aqui 3 exemplos que eu trago para vocês. Um, que nós começamos com a unidade de AVC em 1997, e só 15 anos depois é que teve uma política nacional para a criação das unidades de AVC. Fizemos a primeira trombólise pelo SUS em 98 e só em 2012, então 14 anos depois, que teve também a política nacional. E a mesma coisa aconteceu com a trombectomia mecânica, que é para a desobstrução dos grandes vasos, né, no AVC agudo, isquêmico, que também em 2012 começamos com isso financiado pelo município, e só agora em 2023 é que tem a portaria do federal que financia esse procedimento. Também, o que é feito com relação aos pacientes? Então, o registro epidemiológico, ele vai, então, coletando os dados do paciente ao longo do tempo, até completar 5 anos. E como é que funciona? Temos os dados hospitalares. Esse paciente ele vai receber um contato telefônico em 1 mês, 3 meses e a cada 6 meses até completar 1 ano. Mas esse é um monitoramento que você faz simplesmente coletando dados. Então, há alguns anos atrás, isso veio muito junto ali com a pandemia do Covid, a saúde digital, que ela, então, além de coletar dado, nós temos, então, intervenção. Então, o paciente, através da saúde digital, ele recebe um contato 10 dias após a alta, para ver se todos os acessos foram garantidos, então, se o encaminhamento para FIS, o encaminhamento para terapia ocupacional, enfim, foi conseguido. E em 2 meses, eles recebem uma nova ligação e, nesse momento, também é feita uma intervenção com escalas de depressão, ansiedade e algumas orientações nutricionais e ver se o paciente continua tendo os acessos. Vamos lá. E a partir desses dados, então, tivemos as publicações científicas. Então, se você começa a ter dado, começa a ter a universidade por trás, isso é muito importante, porque os dados eles têm que ser divulgados. Então, aqui eu mostro alguns dos trabalhos que foram apresentados e eu selecionei os trabalhos que eu acho mais relevantes, na minha opinião. Primeiro, foi o que a gente fez, então, a tendência da incidência de AVC de 95 a 2013. Depois, qual que é o custo do AVC no hospital privado e também o custo do AVC no hospital público. No segmento de 5 anos, qual é a sobrevivência, a incapacidade, a recorrência do primeiro evento, né, no nosso município. A incidência de ataque isquêmico transitório. É muito importante que a gente consiga detectar esse AVC antes que ele ocorra, através do AIT. Um exemplo que eu vou mostrar depois, até uma ação que foi feita, que foi com relação à redução das admissões por AVC durante a pandemia. E esse trabalho que eu acho ele fantástico, é que ele consegue ver como que está o AVC nos nossos diferentes distritos. Então, aqui é um mapinha dos distritos. A gente viu, então, que o bairro que tinha mais
incidência de AVC e recorrência, era um bairro onde a população tinha menos anos de estudos. Então, mostrando que realmente a educação ela é extremamente importante quando a gente fala em saúde. Daí aqui estão os steps, que eu já tinha mostrado. Aqui está repetido os slides. Talvez algum probleminha na edição. Deixa eu continuar aqui. Bom, agora a gente vai falar sobre um outro importante componente desse tripé, que é a unidade de AVC. Então, é o atendimento multidisciplinar ao paciente com AVC. E por que isso é importante? A unidade de AVC, ela já mostrou que ela atende em grande quantidade de pacientes, o cuidado está centrado nas necessidades do paciente, reduz mortalidade e melhora o prognóstico e a independência. Quando você tem um serviço organizado, você consegue coletar os dados e melhorar a coordenação. Você tem um contínuo na unidade de AVC de atendimento, desde a fase aguda até a reabilitação. E a gente sabe que esses pacientes, dentro de uma unidade de AVC, eles acabam custando menos para o serviço hospitalar, que eu já vou explicar um pouquinho mais para frente, né? E a unidade de AVC, então, ela precisa de todos esses profissionais para formar a equipe multidisciplinar. E sempre tem uma ideia que, poxa, se eu vou precisar de tantos profissionais, eu vou ter um serviço que vai ser mais caro. Então, esse trabalho aqui, realizado por uma enfermeira que atualmente atua na Secretaria Municipal de Saúde, a Juliana Safanelli, a gente vê, são os dados aqui, são de 2020, né, esses valores aqui, mas que o atendimento na unidade AVC, ele custa menos do que um paciente que está com AVC no pronto-socorro. E a gente entende que um paciente no pronto-socorro, muitas vezes, ele não está recebendo fonoterapia, não está recebendo avaliação de físio, e muitas vezes nem está sendo cuidado por um neurologista. Então, assim, organização do serviço reduz, sim, custos e melhora os desfechos. Aqui são algumas fotos, né, que mostram, então, que nós temos a unidade de AVC agudo, a unidade de ataque isquêmico transitório, a unidade de AVC integral. Qual que é a diferença? O paciente chega lá com alguns dias pós-AVC, normalmente 48 a 72 horas, e anexo a esse espaço tem um local para reabilitação. E a unidade de AVC, quando implantada em qualquer serviço, ela acaba fomentando outras ações dentro da linha do cuidado. Então, a partir do momento que eu tenho uma unidade de AVC, eu quero que esse paciente chegue rápido. E para ele chegar rápido, ele tem que estar educado, que ele tem que chamar um serviço de pré-hospitalar. Se o paciente chega rápido, eu quero começar a oferecer as terapias de fase aguda, terapias de reperfusão, por exemplo, como a trombólise e a trombectomia, né? Se eu tenho uma unidade de AVC, atendo o paciente rápido, ofereço as melhores terapias de fase aguda, eu quero que ele tenha, então, chance de reabilitação dentro da unidade e que isso continue após a alta hospitalar. Então, a unidade de AVC começa a provocar essa necessidade de uma boa prevenção secundária depois e acesso à reabilitação e integração social. Dentro da unidade AVC, então, a gente vai ter então, os protocolos assistenciais, todos escritos. Dentro da unidade AVC, a gente vai, então, fazer um atendimento de acordo com as necessidades dos pacientes. A equipe ela vai ser capacitada e está responsável. Então, o médico tem a sua responsabilidade, o profissional da reabilitação tem a responsabilidade dele e tudo deve ser compartilhado. Tá? Nós temos visitas diárias à beira de leito, temos mensalmente as apresentações dos indicadores hospitalares, temos as reuniões formais e informais, e tenho também essa reunião com o time. Então, uma vez por semana, nós temos uma reunião da equipe multidisciplinar. Aqui para mostrar o espaço. Então, o espaço não é grande, mas ele pode ser muito útil e otimizado. E o que é interessante é que a gente pode, então, fazer treino de marcha, terapia ocupacional, então aqui é um exemplo, terapia do espelho, e inclusive agregar, porque o espaço que você necessita é pequeno,
os jogos sérios, aqui é um exemplo do cicloergômetro para fazer a reabilitação. A equipe, então, multidisciplinar deve ser capacitada, que é uma foto onde a fisioterapeuta está treinando os técnicos de enfermagem do melhor posicionamento do membro superior no paciente plédico. Aqui também temos o cuidado com o paliativo, então nós temos um protocolo de pacientes com cuidados paliativos, especificamente no pós-AVC. E por causa disso, para a gente ter feito essa organização do serviço, nós temos essa certificação de um centro avançado de atendimento para o AVC, que é certificação da World Stroke Organization e da Sociedade Ibero-Americana de Enfermidade Cerebrovascular. Um pouquinho do histórico também, né? Nós temos a residência médica em neurologia desde 2006 e temos programa de residência multiprofissional em neurologia desde 2014. Temos também um programa de fellowship em neurovascular, então são neurologistas que fizeram residência e que eles ficam um ano fazendo um programa dentro do hospital só em AVC. E isso a gente consegue através de uma parceria público-privada, então a Clínica Neurológica, um Hospital Municipal São José, e financiado pela Associação Brasil AVC, que é a Associação de Pacientes. Temos também o convênio com a universidade, então tem a Liga Acadêmica de Acidente Vascular Cerebral, aonde os alunos eles prestam assistência na unidade de AVC, eles participam de pesquisa, que é um exemplo do NeuroCovid, em que eles participaram, e tem atividades na comunidade, que é a exposição interativa, que eu vou falar um pouquinho mais para frente dela, mas são intervenções em espaços públicos, escolas e outros locais de trabalho. Temos também uma parceria privada com a Neurológica, que tem um centro de pesquisa, e através dessa parceria a gente conduz alguns estudos clínicos dentro do São José e o paciente depois é seguido na Neurológica. Já estou participando de 21 trials e atualmente nós participamos desses últimos 5 aqui, né? Então, para vocês saberem, esses 2 estudos são com novos anticoagulantes para o paciente com uma doença aterotrombótica. Esses é um estudo com tenecteplase, que é um novo anticoagulante. Esse é um paciente que ele vai receber a tenecteplase mais trombectomia. E o AVT-dose é o maior estudo de reabilitação pós-AVC que nós temos no mundo. Então, a gente está estudando aqui qual que é a melhor dose de reabilitação para um paciente pós-AVC. Bom, e agora vamos chegar ao terceiro componente do tripé, que é a Associação de Apoio ao AVC. Então, essa é uma organização não governamental, o foco é nas necessidades do indivíduo acometido por AVC, mas ela tem, então, as seguintes ações, né? Ela advoga nas prioridades que interessam ao paciente. Ela faz, então, um link entre o paciente, os gestores e os profissionais de saúde. A Associação Brasil AVC, ela tem uma representatividade dentro do comitê gestor do Joinvasc e tem uma cadeira permanente no Conselho Municipal de Saúde. Então, aqui é extremamente importante. A associação está muito focada em políticas públicas e educação da população. Então, a gente desenvolve material educativo, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Então, esse é o material educativo que é oferecido para o paciente durante a internação. Aqui é um curso online que tem sobre centro de AVC, são 10 aulas que mostram como que deve ser o atendimento de fase aguda e em unidade de AVC. Alguns cursos feitos para equipe de reabilitação e cuidadores. Aqui é um curso específico para fisioterapeutas, todos produzidos pela Associação Brasil AVC. E anualmente a gente faz a campanha de combate ao AVC, que ela acontece durante 3 meses com essas principais ações. Então, o Fórum Anual do AVC, a Corrida e Caminhada do AVC,
3 meses, onde 10 restaurantes eles têm pratos alusivos à alimentação saudável, e a exposição interativa do AVC, que ela vai poder estar em espaços públicos ou escolas. Então, aqui é um exemplo, né, a gente falando dos sinais e sintomas e como que o indivíduo deve reconhecer uma suspeita de AVC, que é a ação tomar, que é chamando o SAMU. Aqui é uma foto mostrando como que funciona, então, esse Fórum do AVC. Ele é um fórum que é para ter participação de gestores, pacientes, familiares, representantes da comunidade, profissionais de saúde, líderes de hospitais e os gestores. Todo ano nós fazemos, além dele estar disponível no YouTube, na íntegra, nós temos o caderno do fórum, que ele pode ser acessado através do site da associação, que é abavc.org.br. Depois eu posso até escrever ali no chat. Então, tem todos os fóruns, né? E muito do que a gente conseguiu de melhorias aqui no atendimento em Joinville e região foi através do fórum. Discussões fomentadas nesse momento. A Associação Brasil AVC também é quem patrocina o banco de dados atualmente, do João Vasque. E, dentre alguns projetos, nós temos, então, um aplicativo para segmento de pacientes, que é uma parceria com a Prefeitura de Joinville e a PUC Paraná. Exposição interativa. Eu acho que a exposição interativa me parece ser uma iniciativa que é atualmente a nossa cereja do bolo, que vocês vão entender o porquê. Então, a exposição interativa ela começou em 2017, aqui ficou bem desconfigurada, não apareceu as fotos. É um programa que são 16 totens, nós temos eles físicos, nós temos eles online, e que fala desde o que é o AVC, quais são os sinais e sintomas, até as possíveis sequelas e a vida em comunidade após um AVC. O que é importante também? Então, aqui a gente teve uma publicação feita através do registro epidemiológico. Nós tivemos, então, lá no início da pandemia, em 2020, uma redução das chegadas ao hospital, principalmente nos casos leves de AVC e do ataque isquêmico transitório. Por quê? Porque essas pessoas não estavam procurando atendimento médico ou estavam ficando paradas num pronto atendimento, numa atenção primária, por faltas de leito mesmo no hospital. Então, nós fizemos um movimento, né, através da Associação Brasil AVC, que era o AVC Não Fica em Casa, orientando as pessoas de que elas deveriam procurar o hospital a qualquer suspeita ou sintoma neurológico focal que pudesse ser um AVC. Esse é o projeto nas escolas. Nós começamos, então, esse aqui foi em 2021, numa escola municipal de Joinville, o projeto AVC mais matemática igual aprendizado em dobro. Então, aqui os totens na escola, né, os alunos usando os dados de AVC para as aulas de matemática, então, na parte de estatística. Esse projeto, então, ele cresceu, ele se tornou importante, e a partir de, então, a professora que coordenou esse projeto, a professora Tatiane Gonçalves, ela fez uma tese de mestrado em que o resultado foi o produto educacional para utilizar o AVC na sala de aula, no 9º ano, no tema estatística. Então, aqui eu vou passar. E desde 2024, então agora, esse ano, nós implementamos dentro do mapa de progressão da educação, que em todas as escolas, 50 escolas municipais, no 7º ano do ensino fundamental, teremos uma semana onde o AVC é o foco, principalmente nas atividades de matemática, ciências da natureza e educação física. Aqui eu trago, então, um momento prévio onde a gente faz o treinamento dos professores. Então, aqui a professora de educação física, líder, capacitando professores de educação física, né?
Aqui são os professores que estavam nesse momento conosco. Aqui é um exemplo do que foi feito esse ano, então a gente chamava do capacete do AVC, aonde o aluno na aula de matemática, ele, através do tempo que se demorava um tratamento, ele então tinha que fazer um estudo de quantos neurônios foram perdidos. Isso dentro da aula de matemática. Aqui, quando esses alunos do 7º ano que tiveram essa intervenção durante uma semana, levam para os demais colegas da escola atividades relacionadas ao AVC. Aqui já é um projeto na ensino médio. Isso aqui é um projeto que acontece há 3 anos no SESI. Então, aqui é um exemplo do que aconteceu lá. Então, os alunos observaram que pós-AVC, os pacientes tinham uma dificuldade de abertura da mão. Então, eles desenvolveram uma órtese para facilitar essa abertura da mão. Aqui são os alunos lá no hospital, conversando com terapeutas ocupacionais para ver qual seria o melhor modelo dessa órtese. Aqui são eles fazendo, então, cérebro 3D na impressora, né, 3D, e eles tinham que fazer uma lesão cerebral em determinada região, que poderia ser cerebelo, gânglios da base, e eles tinham que fazer uma apresentação sobre o que representava lesão nessa região do cérebro. O ano passado foi feito um programa lá no SESI por uma vida livre de tabaco, que se utilizou desde os alunos do ensino médio, dentro do novo ensino médio, no programa STEAM. STEAM, lá no SESI, ele compõe a sigla, né? Science, Technology, Engineering, Mathematics e Arts. Então, eles usam todos esses componentes de conhecimento para elaborar atividades. Então, um exemplo, eles desenvolveram um game. Então, que são os alunos que desenvolveram um game. Os alunos, então, sempre quando é feita uma atividade no SESI anual, durante o fórum é levada uma apresentação pelos próprios alunos. E esses alunos, então, além de eles serem protagonistas na palestra, eles participam da mesa redonda com os gestores. Então, aqui é um exemplo de quando a gente estava falando com os gestores com relação ao programa de tabagismo que temos no nosso município. Temos também na associação um programa para navegação do paciente na rede. Então, aqui são algumas das nossas voluntárias. O atendimento pode ser presencial, online ou via WhatsApp. Essa aqui é a nossa sede. E o que é feito lá? Os pacientes, eles são seguidos. Então, eles têm o atendimento é livre, eles podem entrar em qualquer momento, por qualquer motivo em contato, seja por uma dificuldade de acesso a uma consulta com o neurologista, seja a dificuldade de aquisição de uma órtese, e as nossas voluntárias tentam facilitar esse caminho através de parcerias que temos com a própria Secretaria Municipal de Saúde, com algumas universidades, enfim. Existem várias parcerias para que isso funcione, tanto públicas quanto privadas, né, com universidades. E temos algumas leis que protegem já esse nosso programa. Então, a gente tem uma lei que reconhece a Associação Brasil AVC como utilidade pública. Temos, como eu já falei um pouquinho acima, uma lei de 2013 que garante a coleta de dados do banco de dados, fornecendo 5 enfermeiras para o programa. E temos também uma lei que institui que o dia 29 de outubro é o Dia Municipal do AVC. Aqui está toda a linha do cuidado, né? Ela está publicada, mas o que é importante? É a gente, então, ter educação para que o indivíduo previna a doença, entenda o que é doença, tem que ter uma boa prevenção primária. Então, o Joinville tem um programa muito interessante chamado FASUS, que é o quê? É a detecção de FA nas unidades básicas antes do paciente ter um AVC. E, se tiver critérios, ele já será anticoagulado. O atendimento, então, pré-hospitalar, sendo que todo paciente com AVC, independente se tem plano de saúde ou não, ele vai ser levado para o hospital de referência, que é o Hospital Municipal São José, e lá ele vai receber o que tem de melhor no atendimento do AVC.
Seguindo, coleta de dados, atendimento domiciliar, que nós chamamos aqui de EMAD, mas também é conhecido como SAD, acesso à prevenção secundária e segmento, reabilitação e planejamento em saúde, reinserção social e laboral, aqui eu acho que ainda é um nosso calcanhar de Aquiles, e associação de pacientes, que está aqui para auxiliar em toda essa jornada. Vamos mostrar então os resultados. Acho que é mais importante, né, agora a gente mostrar quais são os nossos resultados. Então, nós aumentamos nos últimos 10 anos 10 vezes o número de pacientes submetidos à trombólise para AVC isquêmico. Nós tivemos uma redução de incidência no AVC de 37%. Nós fizemos com que o paciente seja admitido no hospital de referência de 68% para 83% dos casos. Também a melhora funcional após o AVC, então, de 35% para 74%. O que significa isso? 74% dos nossos pacientes, eles saem independentes das atividades da vida diária após um AVC. E a redução da mortalidade nos últimos 25 anos em 58%. Isso aqui se deve muito à melhora da atenção primária. Se a gente pensa que a gente vinha de um tempo lá de 95, quando começamos a coletar o dado, que mal tínhamos antihipertensivos, não tínhamos estatinas na rede, então a gente conseguiu reduzir principalmente o AVC hemorrágico. E quais são, então, o nosso timeline? Então, em 95, a gente teve aqui começamos com a coleta de dados. Deixa eu arrumar aqui. Em 97, a unidade AVC. Em 2005, realmente mais envolvimento do próprio município para a coleta de dados e a fundação da Associação Brasil AVC. Depois, em 2010, a coleta de sangue para o biobanco, para análise de DNA. Então, nós temos mais de 10 mil amostras já no biobanco para análise, para a gente ver qual que é o perfil genético da nossa população em relação ao AVC. Depois, então, a gente tem aqui os dados de imagem, os dados aqui, deixa eu tentar enxergar aqui, que está pequenininho para mim. Os indicadores hospitalares, aqui, análise de custos, e tudo isso levou que em 2021 a gente recebesse um prêmio. Então, o Joinvasc ganhou um prêmio de valor em saúde. Isso foi extremamente importante, foi o momento em que nós começamos a ter visibilidade, e isso fez com que tivéssemos mais apoio do nosso próprio governo local. Então, aqui é a premiação. E aqui, quem quiser apontar a câmera, nós temos toda a história do Joinvasc, né? Como que foi organizado esse ciclo do cuidado e o que ele cobre. Então, eu encerro por aqui a minha apresentação. Eu acho que eu estou dentro do tempo e a gente vai ter, acredito que, bastante tempo para conversar. Roberta, eu acho que a gente pode abrir para as perguntas. Perfeito, obrigada, Carla. Primeiramente, parabéns, não só pela tua apresentação, mas pelo trabalho que vocês vêm fazendo em Joinville. Eu não conhecia o Joinvasc, conheci um pouco olhando a sua apresentação e achei fantástico. Só como eu falei anteriormente, a gente já tinha combinado, esse é o momento das dúvidas, né? Então, vão enviando as dúvidas de vocês ali pelo nosso bate-papo, para a gente usar um pouquinho desse tempo que a gente ainda tem aqui com a Carla. E, Carla, eu queria falar assim, coisas que eu achei muito interessantes em relação ao trabalho, né, do Joinvasc, mas para vocês não se apegam apenas ao atendimento, ao suporte ao paciente, mas também fazer com que a informação chegue até a comunidade, né? Que a comunidade saiba que o AVC precisa ser atendido rapidamente, fazendo com que informações sobre o AVC cheguem também até os estudantes do ensino médio, né? A participação já dos estudantes em forma de extensão ali, já os estudantes de medicina,
ainda em formação. Isso eu achei muito interessante. E aí, pegando um pouquinho meu lado nutricionista, no início da tua apresentação, tu disse que quando vocês chegaram como residentes ali em Joinville, vocês perceberam que tinha bastante casos de AVC na cidade. E, assim, depois de todos esses anos na cidade, eu queria saber se vocês já têm uma ideia, assim, do o que pode estar causando esse número de casos elevado, assim, e se vocês têm algum número epidemiológico, assim mesmo, sobre a comparação da cidade de Joinville com outras cidades, tanto de Santa Catarina quanto do Brasil também. Vamos lá, Roberto, eu acho que talvez eu me estressei mal. Quando a gente chegou em 92, 93, nós tivemos a percepção de que tínhamos muito casos de AVC. Por isso que nós fomos estudar. Na verdade, a gente não tem mais casos do que outros locais, né? Naquela época, a gente comparou com a Europa, nós tínhamos mais casos, sim, que a Europa Ocidental, mas éramos iguais à Europa Oriental, que na época tinha mais ou menos a mesma questão econômica que nós tínhamos aqui no Brasil, certo? O que a gente vê é que com a implantação desse programa, nós tivemos muita redução dos nossos casos de AVC. São poucos os bancos de dados como nós temos aqui. Nós somos o maior banco de dados epidemiológico da América Latina, certo? E existem poucos. No Brasil não tem nenhum que faça. Existem muitos dados, às vezes, hospitalares ou de serviços, mas não dados epidemiológicos de uma cidade, né? Então, o que a gente vê? Melhorou muito, claro, porque melhorou muito também a atenção primária ao longo desses anos, né? Mas o que a gente sabe? Que o AVC, ele vem aumentando sim, principalmente nos jovens, tá? E o principal, a gente fez um estudo analisando o crescimento de AVC nos últimos 10 anos em indivíduos abaixo de 45 anos, aumentou 60%. E o principal fator associado, daí vem, importante para você que é nutricionista, é o sobrepeso. Então, a gente não conseguiu achar nenhum outro fator, o único que deu significância estatística foi o sobrepeso. E é lógico, o sobrepeso, ele leva a hipertensão, a diabetes, né, e vai levando a outras consequências, tá? Então, o que a gente aprendeu? Que se a gente conseguir educar a população, se a gente tiver uma melhor atenção primária, principalmente no controle da hipertensão arterial, a gente vai reduzir AVC, certo? Outra coisa, educando a população, hoje, a maioria dos casos que chegam no São José, eles são casos leves. Então, 66% dos casos são leves, muito leves, tá? 20% dos casos são ataques químicos transitórios. Então, é o indivíduo que fez um déficit, esse déficit durou ali alguns minutos, mas ele reconheceu, e se ele não reconheceu aquilo como uma suspeita de AVC, ele procurou atendimento médico, numa unidade básica, numa UPA, e o profissional de saúde reconheceu aquilo como ataque químico transitório. Então, se a gente pensar que esse movimento de educação ele é importante, lógico, a gente tem que educar e tem que ter o acesso ao tratamento, né? Não adianta eu educar a população que ela tem que, na suspeita de um AVC, um dos 3 sinais, que é a boca torta, dificuldade na fala ou fraqueza de um braço, acionar o SAMU e o SAMU não existir, né? Ou o SAMU não ir buscá-lo. Então, acho que tudo isso é a linha do cuidado. Mas, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que o mais importante é o acesso à prevenção e a educação. Por isso que a gente está fortemente agora trabalhando nas escolas, né? Uma das fotos ali que eu coloco até, eu tenho um aluno, que é o Eduardo, que ele foi um dos protagonistas na escola dele durante a exposição interativa. E 6 meses depois, ele tinha perdido bastante peso. Então, a gente foi conversar e ele falou, não, eu entendi que eu precisava melhorar, comer melhor e fazer atividade física. E o interessante é que eles levam isso para o domicílio, né? Esse ano foi feito um programa na escola que era o seguinte, eles aplicavam um aplicativo, tem um app que se chama Riscômetro.
E você colocando dados de idade, alguns exames laboratoriais, você vai vendo qual que é o risco de ter AVC em 5 ou 10 anos. Os alunos fizeram isso na escola e levaram isso para casa. E trouxeram os resultados da família para a escola. Então, com certeza, um pai que foi submetido ao riscômetro e fala, opa, eu tenho risco de ter AVC em 10 anos de 5%. A pessoa já começa a entender que realmente ela é um grupo de risco. Então, assim, a Associação Brasil AVC agora está bem focada nas escolas. E eu acho que o que foi maravilhoso para nós foi conseguir implantar dentro da escola. Então, agora, todo mês de julho, próximos anos, o tema AVC vai ser estar dentro da sala de aula. E, assim, o que a professora de matemática fizer naquela semana em julho relacionada à estatística, os exemplos são com AVC. Lá nas aulas de ciência, a ciência da natureza, eles vão pegar os indicadores, eles vão estudar que políticas públicas que o município tem com relação à doença. E na educação física, eles fazem, então, a parte de atividade física e educação alimentar. Então, começa a juntar então, uma semana como se fosse assim, só falando disso, né? Outra coisa que é bem interessante, Roberta, é que o AVC é considerado uma doença sensível. Por quê? Se eu estou evitando AVC, eu estou fazendo o quê? Controlando melhor a hipertensão arterial. Se eu controlo a hipertensão arterial, eu evito infarto agudo do miocárdio, eu evito insuficiência renal, doença, insuficiência cardíaca. Então, ela acaba fazendo um ciclo de melhoria em várias doenças. Então, como o AVC ele é muito prevalente, né, ele é muito comum, uma a cada 4 pessoas acima de 25 anos no mundo vai ter um AVC. Né? Então, assim, é um dado extremamente importante. Acima dos 80 anos, 25% dos indivíduos vai ter um AVC, muito relacionado com a arritmia cardíaca, a fibrilação atrial. Então, esses cuidados são importantes, né? E é uma doença, hoje o AVC é a doença que mais causa empobrecimento das famílias. Por quê? Porque se eu tenho uma pessoa que fica com uma sequela, alguém fica para cuidar dela, ela, muitas vezes, é como é que a gente fala? O arrimo de família, né? Acaba não conseguindo mais o sustento, né? A média de AVC em Joinville é 64 anos. E acontece em que população? Principalmente nos homens, certo? Nessa faixa etária. Dos 45 aos 60 anos, o maior número de AVCs acontece em homens. Que é aquele homem que sempre trabalhou, nunca foi no atendimento num posto de saúde. Quando ele teve alguma vez no hospital, foi porque teve uma apendicite ou um acidente de trabalho, mas não para cuidados de saúde. Né? A mulher, ela acaba indo no ginecologista, ela acaba tendo neném, daí ela acaba indo fazendo alguns exames nesses momentos. E o homem não se expõe. Mas acho que eu vou parar de falar um pouquinho, para de repente ter alguma pergunta de alguém aí. Não, tá ótimo. Eu acho que eu tô adorando, pelo menos. Assim eu já consigo pensar até em outras discussões para a gente trazer aqui. Eu olhando um pouquinho assim pelo lado da saúde, né? Tu falaste em prevenção e nós mulheres a gente tem um acesso muito maior aos serviços, né? Porque a gente procura mais mesmo e a gente é educada desde sempre a ter esse hábito, né? Mas indo um pouquinho para o lado dos exames, o AVC eu acho que também não adianta só a gente ficar fazendo exames, se a gente não trabalhar na prevenção, né? Trabalhar na mudança de estilo de vida, né? Com atividade física, diminuição do estresse, melhora da alimentação. Então, é todo um cenário, assim, que precisa ser mudado na vida da pessoa para ela prevenir. Não que os exames não sejam necessários, obviamente são, né? Mas as coisas também precisam caminhar juntas, né? E eu achei interessante que vocês levando isso para as escolas, e sempre, eu acho que os filhos acabam sendo uma fonte bem legal, porque os pais escutam muito os filhos, né?
Quando chega, chegou com alguma coisa que trouxe da escola, que aprendeu novo da escola, aquele adolescente vai repetir, vai discutir, vai levar o aplicativo, então a família já vai ficar realmente mais inteirada daquele assunto, né? Talvez algo que no dia a dia, dependendo dos interesses da pessoa e da própria profissão, ela não acabe não falando muito sobre isso, né? E, enfim, que legal que vocês conseguem levar isso mais para casa, sabe? Que vocês conseguem fazer com que isso chegue até as pessoas para além do serviço de vocês que vocês já oferecem, para além da divulgação. Eu vi banners, é muito legal, assim, mas a escola, assim, foi acho que, o que eu achei mais legal. Deve ser muito legal você estar no ensino médio e poder ver ali nas aulas de ciências, né? Saber um pouquinho de AVC, para ir um pouco além do que a gente já está acostumado naquele currículo clássico, né? Então, parabenizar vocês mais uma vez, eu achei fantástico. Eu acho que talvez um exemplo de programa para ser implantado em outras cidades, né? E muito legal mesmo o trabalho. Indo um pouquinho aqui no nosso chat, o pessoal se sem dúvidas, mas comentaram, boa tarde, muito bom falar sobre isso, o Carlos comentou. Muito legal, Carlos, a gente está aprendendo um pouco aqui e eu também estou me informando, porque eu não conhecia o João Vasque, achei muito legal. Carla, tu tens mais alguma colocação? Tem alguma coisa que tu queira falar, que tu acha importante também? Eu acho que em qualquer local é extremamente fácil você começar a atender o AVC, né? Talvez alguém esteja assistindo e esteja pensando assim, Pacha, mas eu estou aqui numa cidade pequena ou que não tem... Como que eu faço para começar, né? Como que a gente começa? Então, eu acho que a melhor maneira é você começar a organizar dentro do hospital um atendimento ao AVC, juntar. Então, se eu tenho, em média, eu tenho 4 pacientes internados por AVC. Então, então esses 4 pacientes vão ficar no mesmo local para você treinar aquela equipe e a partir disso a própria equipe começa a fomentar. Eu quero que o paciente chegue melhor, então vamos melhorar o pré-hospitalar. Eu quero que o paciente acione o pré-hospitalar, então vamos lá melhorar o atendimento nas escolas, ensinar sobre AVC, rádio, né, televisão, todas as mídias sociais usar, né? Porque assim, quando a gente pensa assim, em câncer de mama, né? Câncer de mama, teve muita divulgação sobre isso já, muitas pessoas usaram camiseta, coisa na televisão, enfim, né? O câncer de mama, ela é a 4ª causa de morte em mulher aos 50 anos. O AVC é a primeira causa de morte na mulher aos 50 anos, né? Então, assim, por que fica tão negligenciada essa doença? O que acontece, né, que o AVC fica negligenciado? E o AVC é uma doença que o maior custo dela está no pós-AVC. Então, hoje, 1/3 é o custo com tratamento, com hospitalização, com os novos eventos. E o restante cai no colo de quem? Do paciente e da família. Porque, assim, é a reabilitação. Só que, assim, muitas vezes alguém tem que levar para a reabilitação. O transporte é financiado por quem? Pelo próprio indivíduo, né? Então, tem um custo muito alto para a população. Então, eu acho que é uma doença que a gente precisa realmente se preocupar, preveni-la. Na verdade, 90% dos casos de AVC podem ser prevenidos. Você fala 90%? 90%. Como que a gente previne? Atividade física, né? E uma alimentação saudável. Atividade física, o que eu vou falar agora parece assim, você pensa, mas atividade física tem que fazer muito. Não. O que se recomenda é 150 minutos por semana. É pouco, né? Você caminhar aí 5 vezes meia hora, uma atividade, e que dentro desses 150 minutos, se tem ali uns 20 minutos que você vai suar, transpirar. Então, é uma caminhada com talvez uma corridinha, ou uma atividade na piscina que você vai dar um tiro, né? E a alimentação é botar na cabeça assim, eu vou descascar menos e desembalar... descascar mais e desembalar menos.
Então, tudo que é processado, ultraprocessado, pensar que é uma coisa que não faz bem, né? Não é que você é proibido, você não é proibido de comer um chocolate, mas você vai comer menos chocolate, né? E se dedicar mais a fazer alimentos com alimentos in natura, as frutas, as verduras, o feijão, arroz, milho. Então, acho que esse é o principal, é as pessoas entenderem que elas têm que se mexer um pouquinho e que têm que cuidar da alimentação. Mas eu acho que, às vezes, mudar a cabeça de um adulto é meio difícil, né? Então, por isso que a gente está, assim, focado nas escolas. Hoje eu estava de manhã numa escola municipal, a gente estava com uma intervenção no 9º ano sobre o tabagismo. E eles ficam curiosos, eles falam, né? Eu pedi na sala de aula lá, devia ter uns 30 alunos. Eu falei, alguém já fumou alguma vez? Ninguém se mexeu. Daqui a pouco eu falei assim, mas nunca ninguém experimentou, pegou um cigarro que tinha em casa, daí 2 levantaram a mão. E daí um que levantou a mão falou assim, você também, Nicole, você estava comigo. Então, né? Depois eu perguntei quem tinha pai ou mãe que fumava. Metade da turma levantou a mão. Depois eu perguntei quem tinha alguém próximo, que convivesse em casa, seja um vizinho. Todos levantaram as mãos. Então, ainda é um problema sério, né? O tabagismo. A gente agora está vivendo a era do vape, com esses jovens, que veio como o vape, o cigarro eletrônico, veio como uma cara de um cigarro melhor e que não faz tanto mal, né? E, na verdade, é até ao contrário, né? Ele é extremamente danoso para o organismo. Mas eu acho que é isso, é a gente tentar educar a nossa população, até os nossos próprios profissionais de saúde. A gente também tem feito bastante treinamento para os profissionais de saúde entenderem o AVC. E eu não sei a maioria do público que está aqui nos assistindo hoje, né? Mas eu não sei se tem alguém que trabalhe diretamente com AVC. Mas é uma área muito promissora. Hoje nós temos a trombectomia mecânica. Não sei se até você sabe o que é isso, Roberto? O que é a trombectomia mecânica? Eu nunca ouvi falar. Então. Quando tem AVC isquêmico, existem 2 tipos de AVC. Hemorrágico e isquêmico. Hemorrágico é um sangramento cerebral. Às vezes o tratamento é cirúrgico até. E o AVC isquêmico, ele é uma oclusão de uma artéria, né? Quando a gente tem uma oclusão de uma artéria, que a gente chama de um grande vaso, um exemplo, uma artéria carótida ou uma artéria cerebral média, a medicação que se faz endovenosa, que pode ser feita em até 4 horas e meia, que é o trombolítico, muitas vezes ela não consegue dissolver esse coágulo. Então, você tem que se ter o que a gente chama de mecânica. Então, é um cateterismo que se faz e vai lá na artéria que está obstruída e você tira aquele coágulo, né? Esse tratamento, trombectomia mecânica, ele é melhor do que se tratar a sepsis com antibiótico terapia. É melhor do que você usar uma desfibrilador, uma parada cardíaca. Tem que tratar 2 pacientes para um sair sem nenhuma sequela e um segundo, às vezes, com sequelas mínimas. Então, assim, ela veio para revolucionar o atendimento do AVC, né? Pacientes que vão se beneficiar, que deveriam receber, é mais ou menos 20% dos casos. Então, 20% dos casos, eles chegam no hospital, está ocluída a artéria, você faz o cateterismo, retira esse coágulo e eles saem, às vezes, da mesa ali do espaço da hemodinâmica, já conversando, movimentando. Então, assim, quem viu uma vez o procedimento e dando certo, fala assim, não, isso aí é o futuro mesmo, né? Eu sou de uma época que o AVC não tinha um tratamento, né? Eu fiz a residência ali na década de começo de 90, 91, e a trombolítico, que é um medicamento que dissolve o coágulo, o estudo é de 95. Então, eu vi bem um momento que a gente não fazia praticamente nada para o AVC, a gente era meio espectador, né? Fazíamos a reabilitação ali, mas hoje a gente realmente tem tratamento. Você vê ali no São José, que é referência, a gente interna 4, 5 pacientes por dia com AVC, mas a gente recebe às vezes 10, 12 pacientes com suspeitas de AVC. Então, o próprio SAMU, a comunidade, começa a se preocupar mais e não tem nenhum problema. Se suspeitou que um AVC, chegou no hospital, era uma outra coisa, não tem problema. O que você não pode deixar é passar e perder a oportunidade de tratamento. Então, acho que esse é um recado importante. Muito legal. E
Até uma coisa que eu sempre digo, assim, a gente anda e a gente volta para alimentação e atividade física. Né? Então, não tem pílula mágica, é o que funciona mesmo, e é importante a gente deixar isso claro, né, para quem a gente está atendendo e tal. Mesmo. Tá, pessoal, finalizando então a nossa web de hoje, quero lembrá-los que essa web vai ficar disponível depois, tanto no nosso canal do YouTube quanto no SCT. Caso apareçam, também vai ficar disponível para vocês a apresentação, tá? Então, se vocês quiserem olhar um pouquinho, depois acessar também ali, que eu vi que tem bastante QR Code ali para acessar os materiais, também vai ficar disponível para vocês, tá? Carla, quero te agradecer. Isso. Tens mais alguma palavra? Pode finalizar se quiseres. Então, eu gostaria de deixar aberto, né, se houver interesse de visitar o serviço, contactar ou ali no Hospital Municipal São José, o próprio João Vasque, ele tem uma sala ali do João Vasque, ou através da Secretaria Municipal de Saúde, que pode ser feita uma visita em toda a rede, né, conhecer o que é feito na Secretaria de Saúde, o que é feito no hospital. Então, estamos totalmente abertos. Perfeito, muito obrigada, Carla. A gente está muito feliz de te receber aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês e continuem com essa jornada, né, tão importante, tanto para a cidade de Joinville e para ser também inspiração para outras cidades.